na mão. Não, mas e a história aí, cara? Ele vem no Vavacast ou não? Não, ele me ligou essa semana passada pedindo umas figurinhas pro neto dele. Ele falou que eram 4 figurinhas, mandou umas 140. Aí, não, eu vou arrumar as figurinhas e tal. Mas vem no BarbaCast receber. Aí, não, vou sim. Foi só isso. Enfim. O Bebeto, eu conheci o Bebeto quando eu jogava e sempre foi muito gentil comigo e com os jogadores da base. Sempre foi muito gentil, um cara muito atencioso, dava dica, sempre foi muito gente boa. Que Bebeto, o da academia? Esse é muito bom. Esse meme. Você conhece esse meme, Mauro? Você conhece, Kika? Não? Não conheço, cara. O Matheus, filho do Bebeto, meu parceiro, um salve aí pra ele. Tá jogando, acho que na segunda divisão de Portugal. Chegou pro Lyoto Machida no Twitter. Aí falou: Oi, Lyoto, eu sou seu fã, gosto muito de você. Sei o quê, eu sou filho do Bebeto. Aí o Lyoto falou assim: Que Bebeto? O da academia? Aí, Porra, sacanagem com o Bebeto, cara. Copa do Mundo, não, tá gol contra os maluco, Estados Unidos. não tem Porra. como. Mas eu li outra que não sabia que Bebeto que era, logicamente. O Bebeto é uma porra, o Bebeto é. O, Be... o Bebeto é foda, mas essa resenha é histórica. Ô, Mauro. O Bebeto jogou mais que o Miller, para mim. Ó, pra mim também. Eu falei isso, o pessoal fica meio na bronquinha. O Miller foi ótimo, mas o Bebeto jogou pra caralho. É a mesma coisa que eu falei, esse perdedor da trilha, sabe? Um jogador tão bom, né? E foi o parceiro do Romário, né? Parceiro ideal do Romário, que é o maior atacante da história recente do futebol brasileiro. Na minha opinião, tem Ronaldo, tem ninguém. O Romário, para mim, foi o melhor deles. E o Bebeto, ele não conseguiu ser um ídolo de uma torcida, isso quero dizer, sabe? Não se fixou como tal. Sim. Né? Poderia ter virado do VAR, ter ficado no Flamengo. É sobre isso que ele está falando, é uma outra questão. Né? Sim. Mas tem a ver e com o isso, Renatinho né? tá até falando aqui, ó. O Bebeto e o Romário nunca perderam pela seleção. Isso é um fato incrível. Acho que nem pelo Flamengo. Jogaram um jogo, eu acho, né? Juntos pelo Flamengo. Contra o depois Inter. Romário Eu foi. tava nesse jogo. Pô, que privilégio, hein? Tava nesse jogo contra o Inter. Mas fala, o que você ia falar? Não, é o que o Mauro falou. Ele abdicou de uma idolatria que o colocaria no patamar maior da história do futebol. Ele abriu mão disso. Por alguma razão, uma decisão errada. Depois ele dá uma entrevista dizendo que ele é vascaíno. Cara, ele assassinou a idolatria dele. Então a gente já tirou dois. Quem é melhor, esse ou aquele do Mauro César? Quem é melhor, esse ou aquele Bebeto ou Miller? Não, mas Quem esse aí eu melhor, também Romário assino. ou Ronaldo? Acho que o Miller foi um grande jogador. Ronaldo, Ele melhorou. Romário é o maior centroavante dessas últimas gerações, na minha opinião. Não só o Ronaldo, todos eles. Cara, o Romário era um jogador pequeno. Ele era forte até para o tamanho dele, mas não é um cara físico para aguentar porrada, né? Sim. Pô, fazia gol de cabeça, gol tudo quanto é jeito, cara. E era difícil perder gol. Esse negócio que eu falei do Pedro, perder o gol por um certo refinamento exagerado, digamos assim. Cara, o Romário perdendo gol. Era muito difícil, cara. Não, era impossível, quase. Quando ele saía em condição, era quase certo que era gol. Era muito difícil perder gol. E, a assim, técnica do biquinho. Sempre era um chute objetivo. Nunca tinha pá, no canto, tira do goleiro, um abraço e corria para a galera. Um abraço. Eu achava isso impressionante. E eu vi o Romário. Cara, eu estava no Maracanã na Copa América de 89, o golaço dele, do Bebeto, na jogada dele lá, trabalhei nesse jogo pelo Jornal do Esporte. Entendeu? Tava lá. O gol dele contra o Uruguai, que foi na final do Mas, Mauro, nesse jogo contra a Argentina, o gol não foi a coisa mais impressionante, né? Foi aquela jogada que ele dá 2 balãozinhos e ele não consegue fazer o gol. Esse é o gol mais bonito do Maracanã. Ele ia fechar o Maracanã aquele dia, né, cara? A torcida ficou muda. Eu tava no estádio, eu tava na geral, inclusive. A torcida ficou muda, porque ele dá o primeiro balãozinho, dá o segundo balãozinho, o Maracanã fica quieto, fala, vai ser uma explosão, e aí ele não consegue finalizar. Sim. Cara, essa Copa América foi sensacional, né? Eram rodadas duplas, você assistia 2 jogos. Porra, foi sensacional. Teve o gol que o Maradona tentou fazer também no meio campo. Do meio campo. Quase, acho que a bola relou no travessão. Cara, foi espetacular essa Copa América. A gente via 2 jogos e assim, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina com o Maradona jogando na Argentina. Era sensacional. E o Maradona jogou pra cacete. Sim, foi sensacional. O Brasil não ganhava há 40 anos a Copa América e ganha no Maracanã. Aí depois, em 93, também estava lá trabalhando já no Jornal do Brasil, quando ele chega para
classificar o Brasil contra o Uruguai. Eu já contei essa história aqui na véspera. No sábado, a minha pauta foi ir para o hotel onde o Brasil estava concentrado para tentar entrevistar alguém, se possível, o Romário. Do nada ele apareceu lá, conversou, só tinha eu mais um outro repórter, Mauro Leão, que era do Dia, era do Jornal do Brasil, e ele desceu e ficou ali batendo papo com a gente ali, como se no dia seguinte não fosse acontecer nada, era só classificar o Brasil para a Copa. Era o mesmo cenário da Copa de 50, se o Brasil perde, o Uruguai vai para a Copa, o Brasil não. Na Copa de 50, para quem não sabe, o Brasil jogava pelo empate, foi derrotado por 2-1. E ele foi convocado depois de um bom tempo, que ele não era chamado, que ele brigou com a comissão técnica, né, para resolver o problema. Ele estava numa calma. Isso é a coisa que mais me impressionou do Romário. Fiz várias matérias com ele, mas essa foi o que mais me impressionou. Ele estava numa calma. Aí ele vira para o fotógrafo nosso lá e pergunta coisas sobre a lente. Essa lente, como é que funciona? Ele falou, sabe, uma conversa totalmente... Ele não estava preocupado com o jogo. Aí nós levamos ele até ali na beira ali do hotel, da paisagem ali de São Conrado, a praia e tal, fizemos uma foto, domingo, aquele fotaço. E o Globo não estava lá, chupa. A gente conseguiu dar o Romário na capa, foi sensacional. E uma matéria bem legal sobre como ele estava. Isso é uma era pré-internet, tá, gente? Então, assim, o jornal tinha um peso danado. Você acordava domingo para ver aquilo ali, aí você só ficava sabendo no dia seguinte, como o Romário estava se sentindo pro dia do jogo. Ele estava ali, parecia que ele, como diria o Nelson Rodrigues, queria chupar um chicabom, sabe? Não estava nem um pouco preocupado com nada. Chegou lá, resolveu, fez 2 gols, acabou com o jogo, um abraço, tchau, Brasil classificado, e depois no ano seguinte ele foi campeão. Romário, monstruoso, como jogador, Cara, assim, um negócio absurdo. Quando eu era menino, eu treinava lá, ainda existem esses campos, lá perto do Hospital Universitário, no Fundão. E eu voltava de carona com um amigo meu que morava do lado de São Januário. E naquela época, quando você era federado, né, federado, aqueles jogadores da base que são listados na federação, você tinha uma carteirinha de federado e você podia entrar nos clubes, você assistia treino, etc. Eu ia assistir o treino do Vasco quase todo dia, porque acabava o meu treino, voltava, eu pegava carona até São Januário, eu morava no Grajaú, Tijuca, e aí pegava um ônibus ali. Ia para assistir o Romário, para assistir o treino do Romário, porque o cara era um absurdo. Eu tenho uma história para contar, Baba, se você me permitir, do Romário, na verdade de um amigo meu, né, chamado Pode Luciano contar. Gilbert. Ele era um filho de um diplomata inglês, que era casado com uma italiana, e que morava no Rio há muito tempo. E ele jogava no Grajaú Country Club, no futebol de salão, e ele era uma lenda do futebol de salão. Ele é 3 anos mais velho do que eu. Era uma lenda do futebol de salão, porque quando ele jogava, recebia proposta de time e tal, até que quando ele fez 17 anos, ele recebeu uma proposta para jogar no campo, futebol profissional, treinar com os profissionais com o Fluminense. Ele era um negão alto, e o irmão dele era meu amigo de escola, estudava comigo no Colégio da Companhia de Maria, lá no Grajaú. E a gente, né, meio que começou a seguir o cara, porque o cara era uma lenda do futebol de salão e tal. E ele fez o primeiro jogo dele contra o Olaria, a gente foi, a família inteira, né? O pai, a mãe, eu e o irmão fomos assistir ele num jogo de pré-temporada contra o Fluminense, contra o Olaria, lá na Rua Bariri. E no final de semana seguinte ia ser um grande jogo, né? Também um amistoso contra o Vasco da Gama em São Januário, o Vasco da Gama de Romário, Roberto Dinamite, etc. E esse negão, né, cara, um puta de um jogador, né, um zagueiraço, né, cara, o cara chamava atenção, com 17 anos entrou pra jogar no Fluminense. E aí a semana toda, né, cara, ele falava com o irmão e comigo, não, eu vou arrebentar, vou jogar pra cacete, não sei o que, porra, contra o Vasco, não sei o que e tal. E fomos lá assistir, né, em São Januário. Adivinha quem que ele tinha que marcar? Romário caindo pelo lado dele, né, cara? Que beleza. Ele tinha 17 para 18 anos. O Vasco ganhou de 6-0 esse jogo, esse amistoso, né, cara? Cara, 3 ou 4 bolas foram em cima do Luciano, né? O nome dele é Luciano Gilbert, a gente chamava de Luciano Giba. O cara quase acabou a carreira dele, porque o Romário botava o moleque no chão e falava, levanta, moleque, você tem muito que aprender, você tá muito novo. Ficou sacaneando o moleque o jogo inteiro, cara. Porra, é esse moleque aí que vocês contrataram? Porra, joga nada, vou acabar com ele. Acabou com ele, enfiou 6-0. O moleque entrou no carro, foi chorando. Foi chorando. Lá de São Januário até em casa. E, cara, quase acabou com a carreira do moleque. O moleque depois foi vendido, alguns meses depois foi vendido pro Basel, da Suíça, e jogou no futebol suíço até se aposentar lá em 2008, 2010, alguma coisa assim. Grande Romário, acabou com a carreira do moleque.